Fala pessoal, dia 18/7, terça-feira, e vamos às notícias porque teve continuação do caso de ontem, né? Pois a PF pede preservação de imagens do aeroporto de Roma após ataques a Moraes, né? Uma coisa estranha. Muita gente chegou pra mim aqui com várias teorias, só que aquela coisa sem imagens, o que saber realmente o que aconteceu? Fica muito difícil realmente. Fica só, vamos dizer assim, algumas testemunhas talvez, o boca a boca, né? Palavra de um, palavra de outro, mas polícia italiana dará à PF imagens com tira-teima da hostilidade a Moraes no aeroporto de Roma. Então as imagens existem. Mas será que a gente não conseguirá ver o que aconteceu? A Polícia Federal solicitou que sejam preservadas as imagens do circuito de câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. O pedido ocorre após o episódio da última sexta-feira, 14 de julho, quando um grupo de brasileiros hostilizou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Moraes estava no país europeu para o Fórum Internacional de Direito. O pedido é feito por meio de cooperação internacional. Pelo visto, o negócio é bem sério, né? Um pedido. Mas se é tudo tão claro, tão óbvio, por que não mostrar? Mostrar toda essa hostilidade, aí tudo ficaria muito mais tranquilo. Ficaria muito mais claro para todos, né? Oposição avança contra Barroso e Rodrigo Pacheco tenta baixar temperatura. Lembra que a gente falou do Pacheco, falando, olha, realmente o que ele falou passou um pouco dos limites, porém, né? O Pacheco falou que também não faria nada. Então tem gente aí querendo que o Pacheco faça algo. Eu duvido muito que faça, porque, sinceramente, né, ele não vai querer se arriscar só se... Por algum motivo, o Barroso está aí gerando descontentamento dentro do STF. Aí pode ser que apareça alguma coisa. Rosa Weber compara 8 de janeiro com o ataque de Pearl Harbor. A ofensiva japonesa contra os Estados Unidos em 41 deixou mais de 2.000 mortos, enquanto os atos em Brasília terminaram com 0 morte. Mas é importante que eles façam realmente como se fosse 8 de janeiro a coisa mais absolutamente horrível que aconteceu na história do Brasil. Porque é necessário, é sempre necessário. PGR pede que Instagram, TikTok e YouTube enviem dados de seguidores de Bolsonaro. O Ministério Público Federal solicitou ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal que as empresas de redes sociais em que Jair Bolsonaro tem conta, como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter e LinkedIn, enviem um arquivo com a lista completa e os dados de identificação de todos os seguidores de Jair Bolsonaro. Vamos devagar aqui porque um lugar fala PGR, no outro fala Ministério Público, mas pelo que eu vi, saiu aí um pedido de 79 pessoas do Ministério Público Federal que mandou para o Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, que aí passou para frente, o Alexandre de Moraes não respondeu, mas é quando ele joga assim, PGR, você já pensa em Aras, Lindora, mas não foi bem assim. E vamos falar sobre isso, né? Imagina, milhões e milhões de pessoas com seus dados revelados porque estão seguindo um presidente. Não sei se isso vai acontecer. Mas se acontecer, já falamos, né, podemos ter noção completa que realmente estamos num estágio avançado aí de perseguição. Porque pessoas não podem seguir alguém nas redes sociais que vão ter aí os seus dados levantados. Por quê? Né? Imagina pessoas como eu, então, que o Bolsonaro me segue no Twitter. Então eu sou o cara realmente problemático aí na história toda. Complicado, né? Em relatório enviado da CPMI, a BIM aponta a conexão entre garimpeiros e ruralistas com 8 de janeiro, né? E aí o que acontece é que o agro, né, sempre foi um inimigo aí da esquerda, está sendo, e por isso está sendo aí apontado os dedos, né, perante a eles, falando que eles são aí culpados, né? Sendo que lembra de uma notícia sobre o PIB? Olha, prévia do PIB de maio apresenta pior resultado para o mês, né, nos últimos 5 anos. E a gente falou que foi o PIB, foi, vamos dizer assim, resultado, né, do agro que estava forte ainda. Mas nada dura para sempre, né? Como diz aqui, animais com características de petistas dirão que é fake news e que ainda é culpa do Bozo. E o Garcia diz, meu amigo, não é sempre que o agro vai carregar o Brasil e salvar esse desgoverno. Vamos ver até quando aí, né, eles conseguem disfarçar, porque o mercado é mercado, né? Números não mentem, só se a mídia ficar calada, mas se eles continuarem falando, tiver espaço, vão falar a verdade para você daqui a um tempo. Deputado do PL de Bolsonaro faz o L em foto com ministros de Lula, e aparece sempre algum aí que era bolsonarista roxo e do nada pula do barco. O deputado federal do PL, partido de Jair Bolsonaro, Yuri do Paredão, posou sorridente fazendo o L. Eu falei, vai chegar um momento que os caras não precisam mais disfarçar, né? É muita gente que pula do barco porque fala, meu, consegui o que eu quero, agora que se exploda. Porque se eu ficar pianinho, e na verdade até abraçar um petismo da vida,
vai ter muitos ganhos na vida. Valdemar manda a PL abrir processo para expulsar deputado que fez o L. Vai ser expulso, mas e aí? Vai para outro? Não tem problema, né? Já conseguiu ser eleito. Olha só esse cara, empresário que comandou motocicletas ataca Bolsonaro e Guedes ao comparar preços em mercado. Como fui tão trouxa? E aí tá fazendo vídeos contra o Bolsonaro. Esse cara, você pode ver em cima do caminhão aqui, né? Sempre são pessoas que gritavam bastante, gente com bastante barulho, com bastante voz ativa. E aí, isso faz tempo que ele pulou do barco. Na verdade, ele tentou ameaçar pular do barco, depois chorou, pediu desculpas, falou que estava errado porque viu que levou uma repercussão negativa. E agora que o Bolsonaro perdeu, agora ele realmente se revela. E é o que eu falo, muita gente que você acha de direita, compartilha vídeo, o cara falou alto, o cara falou palavrão, o cara é incrível. E os caras estão querendo te enganar, tá? Imposto de 28%. O Brasil pode ter a maior alíquota do mundo após reforma tributária, diz estudo Haddad rebate. Um cara falando mal do Paulo Guedes, né, na notícia anterior, e aqui o pessoal falando da alíquota, né, a maior do mundo. Claro que o Haddad rebateu. Em conversa com jornalistas na manhã desta segunda-feira, o ministro Fernando Haddad rebateu os cenários avaliados pelo IPEA. É um estudo que não leva em consideração uma série de fatores, como a análise do impacto sobre sonegação, sobre evasão, sobre corte de gastos tributários e de uma série de obrigações sociais. Falou bastante e não disse nada. O que tem a ver a sonegação? Eles estão de olho nisso. Sonegação não, precisa de arrecadação, porque acontece a questão do arcabouço fiscal, senão não vai ter dinheiro para alimentar toda a máquina, e a máquina internacional. Alberto Saraiva, em entrevista ao UOL, não apoiaria Bolsonaro de novo, e Haddad é 10, diz dono do Habib's, né? Olha como as pessoas mudam. O empresário está em total apoio ao Haddad. Tinha uma preocupação antes, quando foi escolhido, mas isso deixou de ter. De 0 a 10 é 10. Tudo que ele tem feito é com coerência, inteligência, persistência, toca Beatles, o cara é incrível demais, né? Pois é, meus pobres que se ferram. Diz ter mudado o depoimento sob ameaça. Ex acusa Lira de estupro, me esganava e dizia tá atrás de homem. E aí, 2006, essas coisas aconteceram, estão voltando, porque os caras precisam pressionar o Lira. Então aparece um monte de caso aí com o assessor dele, eu não lembro muito bem o caso, e agora aparece mais isso. Isso aqui é o clássico. Aparece uma pessoa do passado, uma mulher do passado, e acusa isso aí. Enfim, o Lira também, né, fez o L, também tava lá no Wesley Safadão, todo feliz, então eles que briguem, que a mídia que se estapeie e as notícias que apareçam e a gente só narra aqui o que acontece. A não moral, Renan sobe o tom contra a possibilidade de novo mandato para Aras. A chance de o PGR ser reconduzido ao cargo reacendeu a disputa entre o senador e o presidente da Câmara, Arthur Lira, né, a não PGR, Aras, PT, essas coisas começam a me lembrar do passado, não sei do que, mas o que eu digo é que o Aras, né, o Lula falou que não conversou com ele nunca, e quem sabe pode ser que aconteça. Aí muita gente fala, então o Aras é petista. Falei pra você, depois que Bolsonaro perde, gente pular do barco é a coisa mais comum do mundo, né? Até o final do mandato do Bolsonaro foi um acerto. Agora, eu não sei o que vai acontecer com Aras, mas você vê que o pessoal da esquerda não está gostando. Eu não sei se Aras continua não, mas tanto faz, né? Ele com o PGR vai fazer o dele, vamos dizer assim, acompanhar o fluxo das coisas. Aras perdeu uma condição fundamental a qualquer PGR, o respeito dos ministros do Supremo. Seria um anão moral, disparou parlamentar em mensagem nas redes sociais. A corte sabe muito bem o que ele fez nos verões passados, engavetou investigações contra Bolsonaro e silenciou no golpe, e a esquerda muito chateada com Aras, que é um bom sinal, então. Então foi um acerto do Bolsonaro, né? Até agora, vamos ver daqui pra frente. Lula diz que a humanidade não aprendeu lição com a pandemia. O presidente falou na abertura da terceira cúpula CELAC-UE, né, da União Europeia, disse que a Amazônia não pode ser vista só como santuário ecológico, né, e não aprendeu a lição, né? Que lição foi essa? Lição muito bizarra, né? Aconteceu uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Estamos em guerra, tá? Não é uma coisa assim, vamos dizer assim, que surgiu do nada. É uma guerra, estamos em guerra, então se prepare, tá? Porque pode ser que outra bomba apareça daqui a um tempo. Candidato ao STJ joga no celular durante discurso de Moraes. Aí ele estava lá jogando um jogo daqueles bem simples, né? E ele falou, é meu neto me mandando esses jogos, eu confesso que eu não sei o nome do jogo e nem como joga. Ele me manda esses desafios, eu tenho que saber, né? Porque é criança, né? Castelo, gente se matando, essas coisas, tal, Clash of Clans, etc e tal, né? Pô, e quem tava falando o discurso era o Moraes, o cara tava nem aí, né? Porque os caras sabem. Mas falando em jogo, olha só que interessante. O uso da cultura gamer foi central em ataques nas escolas, diz relatório. Relatório foi enviado a um grupo de trabalho que trata de violência nas escolas. Extremistas se apropriaram da cultura gamer, diz documento.
Ou seja, o gamer, né, aqueles caras que gostam de jogos, né, inclusive eu mais ou menos assim, você pode ver que em volta de mim gosto bastante, é um hobby que eu tenho há muito tempo, desde pequeno. Eles acham que realmente os gamers, não só os gamers, o pessoal que gosta de anime também, são uma grande ameaça. Porque esses caras costumam o quê? O gamer é um cara que sempre fica, vamos dizer, jogando um RPG, então ele tem aquele inglês afiado. Quando ele tem o inglês afiado, ele olha lá pra fora, entende o que é dito lá fora, olha pro Brasil, fala, putz, que merda. E aí você tem aí uma pessoa mais esclarecida. E aí isso é preocupante. Então serão aí perseguidos, né? Aos poucos. E esse é muito gamer, streamer, youtuber famoso, falou, vamos fazer o L para tirar o Bolsonaro. Eles estão com o rabo cheio de dinheiro. A gente, estamos ferrados, né? As coisas provavelmente vão ficar mais caras daqui para frente, em questão de gamer, né? Gazeta do Povo, governador de São Paulo é avaliado como principal líder conservador por parlamentares da direita. E sempre aquela coisa, essa estratégia do Tarcísio ser bem assim centrista, né? E for mais, sabe, levando aí as coisas, chega no negócio LGTV, ele aceita, fala, tá bom, vai. Isso vai aqui, angariando muito espaço e a fala dele muito calma, muito esclarecido, sem fazer piada, mas nem também se exaltar. Isso acaba ganhando espaço aí, né? E o sistema, tanto o sistema quanto o pessoal da direita vai gostando. Por mais que existe aí trancos e barrancos, como teve aí na questão da reforma tributária tão preocupante, né? Alckmin disse que a entrada do Centrão no governo é importante. O presidente interino, que está muito interino, muito tempo, né? Geraldo Alckmin disse nesta segunda-feira que a possível nomeação de integrantes de partido do Centrão para ministérios é importante para a governabilidade. E é lógico, né? Se fosse o Bolsonaro, a coisa mais absurda do mundo. Folha de São Paulo, após prejuízo de 500 milhões, Record começa cortes e demite Patrícia Costa. E aí, eu falo para vocês, deve ser por isso então, né, que o R7 fala tanto que a Google tem que pagar, pelo amor de Deus, as notícias, senão eles vão perder muito, né? Mas não vai acontecer tão cedo. Folha de São Paulo, Ricardo Felício, que nega a causa humana da mudança climática, será demitido da USP por faltas. Olha que interessante, a gente cita o cara, misteriosamente ele aparece aí, mas é claro, para tentar diminuir a imagem dele. Falando que é por faltas. Eu fico me perguntando se é por faltas mesmo ou se ele não consegue espaço. Imagina um cara que nega a mudança climática em relação ao homem fazer a mudança, dando aula na USP. Será que ele tem espaço? Será que ele é hostilizado lá? Como seria a vida de Ricardo Felício durante tantos anos na USP? Complicado, né? Mas enfim, é aquilo que eu falo, aquele vídeo do... ainda existe aí, né? Picotado, não tá completo, mas se você consegue ver o Ricardo Felício no Jô Soares, aquilo foi um divisor de águas para muita gente, tá? Estudo descobre que deficiência desta vitamina pode causar câncer. Essa relação é um tema que tem despertado interesse na comunidade científica, que é a vitamina B9, que podendo aumentar o risco de câncer de intestino. Sempre o câncer de intestino aí aparecendo muito, e muito. E às vezes falam que é carne, às vezes falam que é vitamina B9, às vezes falam que é o calor, que é o frio, que for, mas nunca tem uma resposta exata. O que acontece que aumentou tanto? Absurdo, não é mesmo? Rússia anuncia fim de acordo para a venda de grãos da Ucrânia e deve causar falta de comida no mundo. Então vamos ver como o Brasil resiste. Quero ver o que o Lula vai falar, porque ele não vai poder culpar a Rússia, né? Porque eu acho que ele é amigo do Putin, pelo menos aparenta, né? Porque o governo Putin assumiu o controle da operação da Danone e da Carlsberg na Rússia de cerveja. Porque eles quiseram. A Rússia assumiu o controle das subsidiárias da fabricante de iogurte francesa Danone e da cervejaria dinamarquesa Carlsberg no país. As unidades foram colocadas sob gestão temporária do Estado de acordo com um novo decreto assinado pelo presidente russo Vladimir Putin. Moscou estabeleceu regras no início deste ano que permitem esse tipo de medida em empresas de países considerados hostis. Isso aconteceu depois que muitas companhias interromperam seus negócios na Rússia após a invasão da Ucrânia. E aí acontece, como todo bom país comunista, fala assim, peraí, vocês são do país tal, então vamos fazer o seguinte, vocês são nossos. Gestão temporária, dizem. Mas nunca mais, né? Nunca mais vão ver aí. E é assim, aconteceu com o McDonald's, acontece com várias empresas, porque a Rússia é assim. E é assim que eles vão mudando. E isso é preocupante, tá? Quando isso começa a acontecer, porque o negócio tá ficando feio. Cubano pode ser condenado à prisão após criticar órgão de regime de Díaz-Canel no Facebook. Por enquanto, só em Cuba, né? Um cubano chamado Leandro Pupo, de 35 anos, pode ser condenado a 4 anos de prisão por causa de uma postagem, né, realizada no Facebook. E no Brasil tá quase lá.
Tá quase. Vamos ver mês que vem o que pode acontecer. Preocupante, preocupante. A gente brinca, porque se for ficar falando, né, com o pesar mesmo da situação, a gente meus cabelos estariam todos brancos, tá? Mas é isso que a gente tem no mundo e é isso que a gente tem no Brasil daqui a pouco. Pessoal, gostou do vídeo? O vídeo está interessante para vocês, as notícias estão sendo colocadas de uma forma fácil de compreensão, as análises, porque a gente não joga só a notícia, a gente lê ela e fala, é verdade ou não é? Né? O pensamento nosso. Se está gostando, ajude o canal com Pix, caso você queira, porque propagandas não tem, né? A gente coloca o vídeo sem propagandas. E caso queira, temos o link da Amazon, você clicou, navegou, comprou e ajudou o canal da mesma forma. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho, a gente se fala e até mais.